Bom dia, a paz do Senhor a todas. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Vou através desse vídeo fazer aquilo que foi falado ontem, que eu ia trazer a palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus venha abrir a minha mente para transmitir essa palavra. Que se encontra lá no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Que diz assim, ó: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor era. Pois Nínive, uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. E pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantando-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Amém? Essa é a palavra que Deus tem falado comigo grandemente. Eu lembro que numa madrugada de segunda para terça-feira, Deus me deu essa palavra. E onde eu estou indo, estou falando sobre ela, né? É como Billy Graham disse, a mensagem só fica boa depois de 70 vezes pregada. Então eu creio que daqui a alguns dias eu já vou estar bem afiado nessa palavra. O título da mensagem diz assim, ó: O sucesso da pregação de Jonas, a introdução. A história do profeta Jonas revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com o seu mensageiro, como para o seu ouvinte. Deus poderia desistir de Jonas e enviar outro, porém, o Senhor sabia que o povo seria receptivo à mensagem de Jonas e que seu propósito final seria cumprido. Assim, a pregação de Jonas foi um grande sucesso para a glória do Senhor. O que mais me impressiona na história de Jonas, lá no capítulo 1, é que Jonas, quando ouve a voz do Senhor, ele, em vez de cumprir aquilo que Deus manda, ele foge. Ele foge porque ele sabia que o povo da Síria era um povo cruel, um povo que não tinha piedade nem clemência. Mas eu me pergunto, se foi Deus que falou para ele ir, Deus não ia cuidar dele? O profeta se acovardou. Em vez dele ir para onde Deus mandou, ele foi para outro lugar. Aí aqui no capítulo 1 diz assim, ó: Mas o Senhor diz assim no versículo 3: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aí Jonas vai e paga a passagem para ir para Tarsis. E dentro desse navio tinha homens que eles adoravam outros deuses. Eles não conheciam o Deus de Israel. E tudo isso que fala na história de Jonas, Deus criou uma situação para que ele alcançasse aqueles homens, né? Para que o nome dele fosse glorificado. E às vezes a gente não entende por que Jonas fugiu, por que ele não foi para onde Deus mandou. Tudo isso aqui era para que o nome do Senhor fosse engrandecido, para mostrar para a gente que Jonas não era uma pessoa boa. O profeta, ele não era uma pessoa boa, ele era um homem falho como qualquer outro, mas para que o nome dele fosse engrandecido. E ali a Bíblia fala que teve uma grande tempestade naquele navio e Jonas estava dormindo. E aí
E aí o capitão falou assim para ele: o que fazes aí, dormente? Aí eles despertaram Jonas e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí Jonas falou para eles atirarem Jonas na água, porque aí ia parar a tempestade. Ou seja, às vezes pode estar acontecendo tempestade na nossa vida que é por culpa nossa, não é porque a gente está passando por prova, é culpa nossa. Aquela tempestade aconteceu na vida de Jonas, foi por culpa dele mesmo, porque Deus deu uma ordem para ele e não adiantava ele fugir. Aquela missão era para ele, não era para outra pessoa. Deus escolheu ele. E aí no capítulo 2 vai dizer que ele foi lançado no mar e ali um grande peixe engoliu Jonas. Que diz assim, ó: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E Jesus disse assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tudo isso foi algo que Deus já sabia que ia acontecer. Mas Deus, ele sempre tem um plano perfeito. Não importa quanto o homem seja falho, Deus, ele tem um plano perfeito para que venha aquelas pessoas que ele quer alcançar, venham ser alcançadas pelo poder da sua palavra. E aqui no verso 9 diz assim, no versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ou seja, é do Senhor que vem a salvação, não era de Jonas. A salvação teria que vir através de Jesus Cristo. E essa mensagem é tão forte que ela nos mostra que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser. O povo de Nínive era um povo cruel, um povo que aos olhos humanos eles não mereciam salvação. Assim como nós, nenhum de nós merece salvação. Os judeus acreditavam que só eles eram merecedores. Até hoje eles acreditam que só eles merecem a salvação. Mas Jesus, ele salva quem ele quiser. E ele tem misericórdia de quem ele quiser. Não cabe a nós decidir. E quando ele manda, nós devemos pregar a sua palavra. Porque quando a gente não fala o que Deus manda, o preço é muito grande. Jonas quase morreu por não fazer aquilo que Deus mandou. E ele passou por uma aflição muito grande. Seria muito mais fácil ele já ter ido e pregar a palavra. E no capítulo 3 diz assim, ó: Jonas prega em Nínive, assim como eu já falei aqui. E ali, com 6 palavras e uma letra que Deus mandou ele dizer, falando que aquela cidade ia ser destruída, ele disse assim, ó: e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Subvertida significa destruída. E aquele povo se arrependeu, aquele povo clamou ao Senhor. Eles se humilharam, eles se prostraram, até os animais ficaram sem beber, sem comer durante 3 dias. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus se arrependeu do mal que ia fazer. E diz assim, ó: e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, a Bíblia muitas das vezes parece contraditória, porque a Bíblia fala assim, se eu não me engano, lá em Deuteronômio ou é Números, diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando o ser humano ele se arrepende do seu mau caminho e ele clama ao Senhor e reconhece, e ele mostra que realmente ele quer mudança, Deus, ele se arrepende do mal que ia fazer. Assim como ele teve misericórdia dos gentios, que somos todos nós que não tínhamos a graça nos alcançou por intermédio de Paulo, que pregou a palavra de Deus aos gentios e nos alcançou. Então, irmãos, a graça é um favor imerecível. Nenhum de nós merecemos a graça do Senhor, mas essa graça que alcançou aqueles ninivitas nos alcançou também. No capítulo 4 diz assim, ó: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. No capítulo 4 fala que Jonas, ele armou
Ele armou uma tenda. Diz assim, ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, livra-me da minha vida, porque melhor me é a morte do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana. Ele fez uma cabana, eu disse tenda, ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma amoreira. Deus fez nascer uma amoreira de trás dele, porque ele estava fadigado. E ali Deus fez nascer uma amoreira atrás dele para fazer sombra. E aqui essa palavra diz que ele se alegrou, ele se regozijou com aquela amoreira. E depois que a amoreira, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. E é razoável esse pensamento de Jonas. Ele sentiu alegria por algo que ele não plantou, por algo que ele não semeou, mas ele não sentiu alegria pelo povo. Quando eu olho para essa história, eu fico imaginando Jonas. Ele estava esperando a destruição do povo. Ele não esperava que o povo se convertesse. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele enviou Jonas para mostrar que Jonas não era misericordioso, que sim, que ele era misericordioso. E através da pregação de Jonas, mais de 120 mil almas se renderam aos pés do Senhor. E diz assim, E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, o nosso Deus, ele é misericordioso. E aqui diz assim, Deus tem um homem certo para um lugar certo. Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Por isso, ele tem o pregador ideal para cada auditório e o pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Jonas 3:1 e 2. De acordo com Atos 11:22 ao 26, Barnabé foi um homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor na cidade de Antioquia da Síria. De acordo com Tito 1:5, Tito foi o homem certo para organizar as igrejas do Senhor na ilha de Creta, na Grécia. De acordo com 1 Timóteo 1:3, Timóteo era o homem certo para instruir e doutrinar a igreja em Éfeso. Ou seja, para cada missão, Deus tem uma pessoa certa. Deus tem um propósito em enviar um profeta, enviar alguém para transmitir a sua palavra e fazer a sua obra. Mas é o nome dele que tem que ser engrandecido, não o nosso nome. Porque é ele quem faz. Jesus disse assim, sem mim nada podereis fazer. Ou seja, sem ele não podemos fazer nada. Deus tem a mensagem certa para o lugar certo. Assim como Deus tem o pregador certo para o evento certo, ele tem a mensagem certa para o momento certo. A crueldade da Assíria era muito conhecida na história.
Assim, aquele povo precisava de uma mensagem curta e direta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. A mensagem de Jonas atingiu o coração daquele povo, e todos os ninivitas se arrependeram no pó e na cinza. O efeito foi tão poderoso que talvez nem Jonas esperasse isso. Nem Jonas esperava o que Deus ia fazer naquele lugar. Jonas esperava que Deus ia destruir aquela cidade. Mas não, foi o contrário. Deus, ele teve misericórdia e aquele povo se arrependeu e confessou. E a Bíblia diz que aquele povo vai julgar os judeus. E diz assim mais à frente, ó. A mensagem de Filipe também impactou a cidade de Samaria, Atos 8, 4 e 8. A mensagem de Paulo igualmente impactou a cidade de Éfeso, Atos 19, 8 e 20. Ou seja, a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nosso trabalho é só nos preparar, orar, meditar na palavra e ter sempre comunhão com a igreja e confiar no Senhor, que Ele vai nos instruir, nos dar a direção certa e a palavra certa no momento certo. E a conclusão diz assim, ó: Deus está pronto a abençoar o ministério dos seus servos, tornando-nos bem-sucedidos em nossa mensagem. Apesar de toda a sua relutância, Jonas se tornou um dos pregadores mais bem-sucedidos de toda a história. A sua mensagem atingiu o coração de 100% dos seus ouvintes. A Bíblia fala em muitas passagens que as pessoas ouviam a palavra e não eram todos que criam, era só alguns. Mas Jonas, quando ele pregou, todos os ouvintes creram e confessaram o nome do Senhor, e eles creram em Deus. E Deus perdoou os seus pecados. Mas por quê? Por intermédio do Espírito Santo que convenceu eles. É somente o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não adianta você ficar pregando para a pessoa várias e várias vezes. Olha só a mensagem que ele pregou, só foi poucas palavras, 6 palavras e uma letra, e o povo se arrependeu. Ou seja, não é por muito falar, é pelo Espírito Santo. Às vezes a gente fica falando e a pessoa, ela não acontece nada. É porque nós devemos orar, jejuar e confiar no Senhor. E no momento certo Ele vai nos dar a palavra certa. No momento certo, Ele vai abrir o entendimento dos ouvintes para que eles venham crer na sua palavra. E aqueles que não crerem, é porque também é permissão de Deus. Tudo está no controle dele. Jonas, ele foi um homem que eu fico imaginando assim, muito abençoado por ele ter esse privilégio. Deus livrou ele da tempestade, Deus livrou ele do peixe, Deus livrou ele até da fadiga que ele sentiu naquele momento, mas era uma pessoa ingrata. E aí Deus perguntou para ele: é razoável, Jonas, esse teu pensamento? E aí ele desejou a morte. Muitas das vezes a gente tem cada pensamento. E eu já tive esse sentimento já de desejar a morte. E aí Deus, por isso que Deus me trouxe essa palavra. É razoável esse teu pensamento? Às vezes a gente não quer pregar para aqueles que estão lá fora, achando que eles não merecem a salvação. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Se a gente tiver fé que aquelas pessoas elas podem se converter, que elas podem ser alcançadas pela palavra de Deus, o Espírito Santo pode fazer algo na vida delas. É isso que eu tenho visto aí fora. Que a igreja tem pregado e orado e muitas almas têm se rendido ao Senhor. Mas a igreja, quando ela para de pregar, quando ela para de orar, as almas não se rendem ao Senhor. Então nós devemos continuar semeando. O reino do céu, ele é semelhante a isso. Eu estava meditando hoje pela manhã sobre o que Jesus falou, que nós somos semeadores, nós temos que semear o Evangelho, e nós não sabemos quando que Deus vai dar o crescimento. A nossa tarefa aqui na terra é semear a palavra de Deus,
porque é o Espírito Santo que vai dar o crescimento, é Deus que vai dar o crescimento. Então é isso que nós devemos fazer, é semear a palavra de Deus. Semear, porque nós não sabemos em qual coração ela vai germinar e dar fruto. Por isso que nós devemos pregar a toda criatura. Foi isso que Jesus nos ensinou, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E que Deus abençoe a vida de cada uma. Que Deus venha falar melhor ao coração de todos, de todas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus venha abençoar a semana de cada uma.